O passado nunca morre. Ele apenas adormece, esperando ser lido. Depois de enfrentar suas primeiras noites na antiga casa da infância, Ana decide mergulhar nos papéis do baú esquecido. Mas, ao abrir as gavetas da história, ela também abre portais para verdades que doem, nomes que sangram e espíritos que ainda sussurram entre as pedras da colina. Neste capítulo, Ana e André se aproximam. Histórias familiares se cruzam e revelam raízes entrelaçadas em uma terra marcada por dor, luta e sangue. Escravidão, silêncio indígena, mulheres queimadas por saberem demais. A colina guarda muito mais que lembranças. Ela guarda almas. E quando o passado começa a queimar dentro da lareira, trazendo à tona apenas um nome, o dela, Ana precisa escolher entre racionalizar ou finalmente sentir. Respire fundo. Você está prestes a ouvir os ecos vivos da Colina das Almas Perdidas. Uma produção da editora Ibis. Série exclusiva do canal Vozes da Ibis. A Colina das Almas Perdidas. Marli DHF. Capítulo 3. A Colina. Enquanto Ana devorava os antigos papéis do velho baú, André, que estava sentado em frente à forma de pão, observava atentamente a curiosidade que aqueles papéis amarelados haviam despertado em Ana. Talvez não devesse a interromper com a pergunta que lhe rondava a mente, mas a curiosidade era maior. Posso lhe perguntar o que há de tão interessante em papéis tão velhos, Ana? Nossa, André. São as escrituras, as plantas, a história desse antigo lugar. E põe antigo nisso. Acabei de descobrir que essas terras foram adquiridas por meu tataravô, no ano de 1852, assim que veio da Irlanda. Nessa época, estava acontecendo a guerra contra Rosas, que queria tomar esse lugar e torná-lo parte da Argentina. Quem era esse tal de Rosas? Um ditador argentino que acabou se tornando poderoso nessa época em Buenos Aires, mas isso não vem ao caso. Esse lugar ainda era habitado pelos índios coroados, que sofreram um verdadeiro genocídio. Em seguida, essa terra se tornou uma fazenda agrícola mantida com mão de obra escrava. Nunca imaginei que meu bisavô mantivesse a fazenda com mão de obra escrava. Mas o lugar era bem maior do que é agora. Vejo aqui também que aos poucos, as terras foram sendo vendidas. Nossa! Quanta história tem esse lugar! Meu avô contava que escutava de seu avô e de seu pai histórias estranhas a respeito desse lugar. Deve ser dessa mesma época. Muitos inocentes foram mortos aqui, por causa da posse de terras. Nunca imaginei que meus antepassados tivessem tido participação em coisas tão horrendas. Que horror! Clamou Ana, impressionada com as recentes descobertas. Ouvi muitas histórias a respeito, inclusive de mulheres benzedeiras que eram mortas aqui, tidas como bruxas. Explanou fazendo uma espécie de reverência e um estranho gesto, onde sua mão fechada batia em seu próprio peito. Sério? Argumentou Ana, olhando com estranheza o gesto do rapaz. Sim. Existe até um antigo cemitério aqui perto e, pelo que você disse, deveria pertencer às terras de seu bisavô. Ainda dá para ver as lápides? Questionou, curiosa. A maior parte, não, mas ainda restam algumas cruzes em pé. Outras são apenas cercadas por pedras. Talvez os índios e os negros estejam misturados, afirmou Ana, tirando suas conclusões a respeito da diferença entre as lápides que ainda restavam no antigo cemitério. Tem uma árvore muito grande lá. Os mais antigos contam que prende o espírito de uma bruxa. Descreveu o rapaz repetindo o estranho gesto. E você acredita nessas histórias? Duvidou, sorrindo das crendices populares. Não sei. Nunca parei para ficar pensando muito nessas coisas. E você? Falseou o rapaz, antes de colocar à mesa todas as crenças que possuía.
Acredito que existe mais do que a matéria, mas a lógica me faz racionalizar muito as coisas, antes de acreditar em qualquer bobagem. A chuva parou. André, você não quer me levar para que eu relembre o lugar? Depois de tantos anos sem vir aqui, quase não me recordo de nada. Claro. Mas é bom colocar botas, pois o terreno está todo lamacento. Ana buscou se agasalhar, pois o frio no lugar era intenso. Aproximava-se o inverno, os dias mais curtos anunciavam a mudança de estação. Saíram caminhando e André perguntou: aonde quer ir primeiro? No pomar, no celeiro, no galinheiro, na horta? Quero ver onde é o cemitério antigo. Fiquei muito curiosa, afirmou Ana, com um sorriso nos lábios, como se ir até o cemitério fosse algo espetacular. Esse negócio de curiosidade nunca foi muito bom para ninguém. Tem certeza? Contestou André, mantendo seu característico semblante sério. Claro que tenho. Está com medo? Medo, não. Só não gosto daquele lugar. Por quê? Pessoas queridas estão sepultadas lá, afirmou André, baixando os olhos. Você disse que era antigo. Antigo, sim. Abandonado, não. Quem está enterrado lá? Meus pais, avós e outras pessoas que conheci. Poderia me dizer quem? Indagou. Ana gostava de rebuscar fatos e André despertava sua curiosidade, talvez pela simplicidade como vivia e as crenças que aos poucos eram reveladas por pequenos gestos e atitudes. André para e coloca a mão no estômago, como se uma dor o estivesse invadindo. Está tudo bem, André? Você está pálido. Estou bem, apenas essa dor no meu estômago, que de vez em quando me perturba. Devo ter comido muito pão, falou André, endireitando o corpo e continuando o caminho, antes que Ana pudesse tocá-lo. Quer deixar isso para outro dia? Perguntou insatisfeita, pois estava realmente convencida de que a sua primeira visita seria ao cemitério. Seria melhor que fossemos quando a terra estivesse mais seca. Lá deve estar uma lama só. Tudo bem, minha curiosidade pode esperar. Afinal, depois de tantas décadas no mesmo lugar, o cemitério não vai fugir de lá, não é mesmo? Ironizou Ana, sorrindo, com a certeza de que a dor de estômago do rapaz foi apenas uma invenção dele, para não a levar ao cemitério. Com certeza, não. Respondeu esboçando um sorriso sem ânimo. Mas você não respondeu à minha pergunta. Quem mais está lá, além de seus pais e avós? Uma moça por quem eu era apaixonado. André novamente baixou os olhos, pegou um matinho e começou a mastigá-lo. O que aconteceu com ela? Devia ser ainda bem nova, pois você também é novo. Tenho 28 anos e ela tinha 25. Minha idade. O que houve, André? Ela sofreu um acidente. Não gosto de falar sobre isso. Que coisa! Exclamou Ana, se sentindo mais próxima de André, pelas histórias semelhantes. Sabe por que eu vim para cá? Não tenho ideia. Achei até estranho, mas quem sou eu para perguntar, né? Meu noivo foi assassinado em São Paulo, não suportava mais ficar lá. Meus sentimentos, Ana. Imagino a dor que deve estar sentindo. Isso é recente. Faz 2 meses. Sei que não é fácil perder alguém que se ama. André baixou a cabeça em sinal de condolências. Preciso superar a dor e lá eu não estava conseguindo. Pensei que aqui, longe de tudo, talvez fosse mais fácil. E está sendo? André perguntou, fixando os olhos em Ana. Durante o dia, sim. Mas quando anoitece e me vejo sozinha, toda aquela cena horrível volta à minha cabeça. Aqueles marginais o mataram na minha frente. Nunca vou esquecer aquela cena. Suspira expondo seus sentimentos e aflita, esconde o rosto com as mãos. Vamos mudar de assunto, né? Quer ir colher algumas frutas frescas no pomar comigo? Não há muitas, mas ainda tem algumas no pé. André era sensível e sentiu que o assunto machucava demais a moça à sua frente. Vamos, sim. Os dois caminham conversando até o pomar. Ana, segurando a cesta,
recebia as frutas, enquanto André as colhia e as organizava, para que não se amassassem. Repentinamente, um pensamento lhe veio à mente. Será que eu consigo chegar à cidade e voltar antes de anoitecer? Vai ser difícil. As noites chegam rápido nessa época. Preciso tanto dar sinal de vida. Todos devem estar preocupados. Posso subir no poste e ver se consigo arrumar o fio quebrado. Você faria isso por mim, André? É minha obrigação, como caseiro. Não fiz isso quando sua amiga esteve aqui, porque ninguém me pediu. Ana lembrou-se de Lúcia e questionou André. Quantas pessoas estiveram aqui, naquele fim de semana, André? Olha, Ana, chegaram 2 carros cheios. De mulher, só a sua amiga mesmo, que estava de braços dados e aos beijos com um homem alto de cabelos claros. Os outros eram 4 homens. Não me apresentei, nem nada. Falavam muito alto, tinham garrafas de bebida nas mãos e riam muito. Tranquei-me no porão, pois já era bem tarde e, como já disse, uma imensa tempestade desabou. Só estranhei quando começaram a revirar o lado de fora da casa, como se estivessem procurando alguma coisa. Coisa? Que coisa? Argumentou Ana, curiosa com o relato de André. Não sei se era uma coisa ou um lugar. Sei lá. Só sei que no outro dia, antes do sol raiar, fui embora. Voltei na segunda-feira e a casa estava uma bagunça. Até no porão eles me cheram. Não consigo entender. Lúcia jamais faria algo assim. Eu a conheço desde criança. As pessoas mudam, Ana. Muitas vezes vemos apenas partes delas. Geralmente mostramos apenas o que os outros querem ver. Você me surpreende, André. Ana, o olhando com espanto. Esqueci que moro no meio do nada. Sorriu. É que às vezes, no nada, encontramos muito mais do que em lugares onde se julga haver de tudo. Você é especial. Nunca imaginei reencontrá-lo depois de tantos anos, trabalhando no mesmo lugar. Lembro-me de quando éramos crianças. Não com muitos detalhes, mas tenho a lembrança de quando corríamos por aquele pomar, brincando de pega-pega. Seu pai bravo, porque estava brincando comigo, afirmou Ana, sorrindo com suas lembranças. Ele não gostava mesmo. Dizia que não tínhamos que nos misturar com os patrões. Devíamos saber o nosso lugar. Que bobagem! Réplica acanhada, pois foi seu primeiro pensamento, ao imaginar que André estivesse no porão, na primeira noite em que dormiu na casa. E aí? Vamos ver se dá para arrumar o fio? Agora, mais do que nunca, quero ligar para casa e para a Lúcia. Vamos lá! André pegou uma escada imensa, que ficava guardada no porão, foi em direção ao poste e religou os fios. Desceu e pediu que Ana testasse o telefone. Ela correu para dentro, na esperança de dar notícias suas à sua mãe e falar muito seriamente com Lúcia. Pegou o aparelho e escutou o habitual sinal de linha. Fez um sinal de positivo para André, pela janela da sala, e começou a discar o número de sua casa. O telefone tocou insistentemente, até ser atendido por sua mãe. Mãe? Está me ouvindo? A ligação está muito ruim. Vou falar rápido, antes que a ligação caia. Cheguei bem e André está me ajudando. Fique tranquila. Quando me sentir pronta, eu volto. Ana ouviu sua mãe dizer ao longe. Ana, é você? Sim, mãe. Está tudo bem. Me perdoe não ter ligado antes, é que o fio estava partido. Ouviu sua mãe chorar de alívio, do outro lado, e a ligação caiu. Tentou ligar novamente, mas não conseguiu. O telefone insistia em dar ocupado. Mas pelo menos havia avisado que estava bem e, qualquer coisa, sua mãe ligaria para ela. Discava agora, com os dentes cerrados, para Lúcia, mas do outro lado, apenas a caixa postal. Deixou então um recado, pedindo que entrasse em contato no número que passaria a seguir, pois tinha urgência em falar com ela. Aliviada por ter conseguido, agradeceu a André. Obrigada, amigo. Sem você, estaria perdida neste fim de mundo, sozinha. Amigo? Já que me definiu assim, amigos são para essas coisas. Acho que já vou indo. Daqui a pouco começa a escurecer e aqui fica um breu só. Mas, já? São apenas 5 horas. A noite cai rápido. Ana, ainda tenho algumas coisas para fazer na minha casa. Sua casa é longe daqui? Não muito, mesmo assim, já está na hora. Até amanhã. Que pena. Mas se é assim, até amanhã.
Tranque tudo e tenha uma boa noite. Você também. Ana ficou observando André caminhar. Conforme ele se distanciava, um aperto em seu peito começava a surgir. Ela entrou sem analisar muito aquele estranho acanhamento, pensando no dia agradável que havia passado. Logo olhou pela janela e, assim como André havia dito, a noite já havia caído. Ouviu as 6 badaladas do relógio. Foi até a sala, separou seu livro e preparou tudo para o banho. Colocou seu pijama de flanela quentinho, enrolou-se em sua manta de lã e se aconchegou no sofá, com seu livro. Começou a folheá-lo, mas não conseguiu se concentrar na leitura. Parecia que a antiga arca a chamava. Levantou-se, pegou o baú, que permanecia inerte em uma das cadeiras da cozinha e o levou para a sala. Olhou para a lareira e pensou em a acender. Voltou para a cozinha, pegou algumas toras, as colocou na lareira e ateou fogo, pensando, agora sim. Sentou-se em frente ao baú e rebuscando, encontrou um antigo livro escrito em irlandês, com muitos nomes e datas antigas. Foi olhando página por página. Era um livro bem grosso. Conforme o folheava, as palavras já começavam a aparecer em irlandês, uma mistura de irlandês com português. Estava mais fácil de entender. Ela percebeu que eram nomes de várias pessoas que haviam trabalhado na fazenda, desde a época de seu bisavô, em 1852. Os relatos no antigo livro mencionavam nomes e mais nomes, todos escritos com tinta e provavelmente uma pena. Conforme ia folheando, a caligrafia ia mudando, assim como os nomes. No ano de 1910, em uma das folhas, um sobrenome lhe chamou a atenção: Saraíba. Ubiratã Saraíba. Ana já havia ouvido falar esse nome, mas não conseguia associá-lo a uma pessoa. Continuou sua busca por alguma coisa que não sabia exatamente o que era. O livro terminou no ano de 1945, com mais um nome soando-lhe familiar: Murici Saraíba. Procurou outro livro que tivesse a continuação daquele inventário de nomes de pessoas que passaram por aquelas terras. Havia outro, mas bem menor e já completamente escrito em português. Era a letra de seu avô, que continuou o minucioso trabalho de seu pai, mas com muito menos empregados, pois já não era mais a mesma fazenda de antes. Na verdade, quando Ana era pequena, apenas seus avós e mais 2 ou 3 famílias trabalhavam nas terras, uma delas era a família de André. André Saraíba. Ana lembrou-se do sobrenome dele, por isso lhe soava familiar. A família de André era indígena e trabalhava nas terras de sua família desde a chegada de seu tataravô ao Brasil. Folheou o livro, na esperança de encontrar argumentos sólidos para testar-lhe a desconfiança, e lá estava o nome do pai de André, no ano de 1975, registrado como caseiro, Moacir Saraíba. Lembrou-se do Sr. Moacir, tão simpático e rude ao mesmo tempo, contido, de poucas palavras, mas continuamente pronto a ajudar seu avô. Sempre andava de lá para cá com o pequeno André a tiracolo. É retirada de suas lembranças por batidas insistentes na porta, que fizeram seu coração disparar. Quem pode ser a essa hora? Será que é o André? Ana caminhou lentamente até a cozinha, mas não teve coragem de abrir a porta. Quem está aí? Com desconfiança, a mulher lembrou-se das recomendações feitas por André, antes de partir. Ninguém respondeu e novamente ela perguntou: quem está aí? É você, André? Na falta de resposta, se aproximou da janela para olhar o lado de fora. Não viu nada, apenas o breu da noite. Foi até a outra janela, que dava para os fundos da casa e viu novamente o mato alto balançando, mas era apenas o vento forte. De repente seu coração disparou. Suas pernas amoleceram ao ouvir um imenso barulho na sala. Abriu vagarosamente uma gaveta e pegou um facão. Foi pé ante pé, caminhando lentamente pelo corredor escuro e quando finalmente chegou à sala, o baú estava caído ao chão e vários papéis que ainda estavam lá dentro haviam caído no fogo da lareira. Ana correu e tentou resgatá-los, mas foi inútil. Apenas um pedaço de papel havia sobrado, e estranhamente, as letras que restaram sem serem devoradas pelo fogo foram: Ana. Arrepiou-se toda. Recolheu rapidamente os papéis do chão e foi para o seu quarto. Trancou a porta e, com a cabeça enfiada embaixo das cobertas, começou a falar consigo mesma. Ana, não se deixe impressionar por coincidências tolas. Racionalize. Não seja boba. Freud explica. Lembrou-se das canções que sua mãe costumava cantar para ela dormir quando era criança, pegou o retrato de Gabriel, o abraçou e, quando ouviu apenas 2 badaladas no relógio, pegou no sono,
com a certeza de que logo amanheceria. O dia clareou, mas Ana, ao contrário do dia anterior, não se levantou tão cedo. Havia demorado a pegar no sono. Despertou ouvindo 9 badaladas. Espreguiçou-se, levantou-se da cama e foi até a janela do quarto, observar o tempo. Estava disposta a convencer André a levá-la até o cemitério, se o tempo estivesse melhor. Assim que colocou o rosto para fora, viu André carpindo o mato alto que, há 2 noites, abrigava uma criança escondida, mas não estava só. Havia uma mulher conversando com ele. Ana ficou sem graça para chamá-lo. Foi até o guarda-roupas, vestiu seu roupão e abriu o vidro, no intuito de cumprimentar a mulher e dar bom dia para André, mas a mulher já havia ido. Ela então gritou da janela: "Bom dia, André. Bom dia, Ana. Estou carpindo esse mato que está muito alto. Isso é bom, assim nenhuma criança se esconde aí de novo. Quem era aquela mulher conversando com você?" "Mulher? Que mulher?" questionou desconcertado. "Tinha uma mulher aí do seu lado agora mesmo, falando com você", esbravejou Ana. "Não vi não, Ana." André, de cabeça baixa, continuou carpindo o mato velozmente. "Não é possível. Agora estou ficando maluca, é? Claro que tinha. Mas se não quer me falar quem era, tudo bem. Tenho muitas coisas para te contar sobre o que eu descobri ontem à noite." André olhou para frente, sem jeito, como se olhasse o caminho por onde a tal mulher havia ido, voltou seu olhar para Ana e disse: "Quando quiser conversar, me chame." Não demorou para que chamasse André, que como sempre, tirou as botas na porta e enxugou os pés no trapo velho. Sentou-se à mesa e começou a ouvir. "Ontem estava revirando o baú de meus antepassados novamente e encontrei vários documentos antigos, inclusive um livro com os nomes de todos os que já trabalharam aqui desde a época de meu bisavô. Seu sobrenome é Saraíba, não é? Sim. Nunca esqueceu, né? Ficava me chamando de Saracura, por causa dele." Sorriu. Ana riu. Era uma lembrança muito vaga, mas trazia sensações boas. "Verdade. Descobri que sua família trabalha aqui há gerações. Eram indígenas e trabalharam para meu tataravô, bisavô, avô, e agora, meu pai. Que legal. Minha parte indígena continua no sangue, acho que por isso nunca tive vontade de sair daqui." André fingiu surpresa por uma história que ele já conhecia. "Achei interessante. Ontem à noite ouvi batidas na porta, pensei que era você, mas não tinha ninguém lá fora. Depois o baú caiu sozinho lá na sala, e alguns dos papéis se queimaram. Sobrou só um pedaço de papel com as letras do meu nome. Fiquei assustada, André." Ele ficou em silêncio por alguns instantes e em seguida disse: "Aprendi com meu pai que não devemos ter medo das coisas estranhas que acontecem em nossas vidas. Muitas vezes são sinais de que precisamos prestar atenção em alguma coisa." "Que coisa, André?" "Não sou dada a crendices", vociferou Ana, cerrando o senho. "Não sei, Ana. Pense, e talvez você encontre alguma resposta. Me recuso a acreditar nessas coisas. Apesar de ter tido vontade de aprender mais sobre a natureza e sua magia, acho que sou racional demais para acreditar em certas coisas. Até comecei a fazer um curso de bruxaria natural para aprender mais sobre as forças da natureza, e com isso, tentar ajudar os pacientes que se apegam a mitos e lendas, mas esse negócio de sobrenatural parece fantástico demais para mim. Mas dá medo, não posso negar. Para mim é tudo coisa da minha cabeça. Ficar sozinha aqui, nesse silêncio todo. Estudei psicologia, sei exatamente o que a mente pode fazer com a gente. E aí? Me leva no cemitério hoje?" articulou Ana, mudando completamente o foco de sua conversa, bem provavelmente na intenção de afastar a estranheza que o assunto sobrenatural lhe causava. "Hoje não dá, Ana. Preciso terminar de carpir o mato." André foi tão convicto e firme em suas palavras, que não deixou margem nenhuma para que Ana insistisse no assunto. "Tudo bem, o chão ainda está bem molhado mesmo, né?" interpelou contrariada. "É. Vai que você afunda no meio de um túmulo." "Deus me livre. Vou te ajudar a carpir." "Posso?" "Claro que sim, só não vai reclamar de dor nas mãos depois." "Melhor colocar uma luva." "Tudo bem." Ana foi procurar um par de luvas, enquanto André a observava insistentemente. Ela era de uma beleza única. Ana voltou com as luvas e os dois saíram para capinar. André,
Não vai me dizer mesmo quem era aquela mulher tão bonita que conversava com você? Não. Cuidado para não acertar a enxada na canela. Ana ficou brava. Porque ele esconderia dela a tal moça? Parou e ficou prestando atenção aos movimentos fortes e certeiros de André ao ceifar o mato. Ele era mesmo um rapaz bonito com os olhos puxados de um verde claro azulado. Tinha as feições indígenas de seus antepassados, mas de onde veio enquanto observava, percebeu uma cobra se aproximando e gritou tão alto que faz os pássaros que estavam pousados nas árvores saírem em revoada. André, que já havia visto o animal, cortou sua cabeça com apenas uma enxadada e disse: "Melhor você entrar, Ana. Aqui fora tem muitas cobras escondidas no meio do mato." Ana olhou para ele e se retirou, insatisfeita, pois o medo não a deixou permanecer. Não gostava de ser dominada por seus sentimentos, mas tudo ali era muito novo. Ela iria acabar se acostumando. Sentada no degrau da pequena escada que levava à cozinha, ficou olhando de longe o trabalho do caseiro, tentando entender o estranho sentimento que a invadia quando André estava perto. Pensou na mulher que viu há pouco e percebeu que seus olhos eram tão verdes quanto os de André. "André, você tem irmãs?" questionou sem se levantar. "Não." "Por quê?" A mulher que estava ao seu lado tinha seus olhos. Não havia mulher nenhuma. E a única que tinha a mesma cor de meus olhos era minha mãe. Faz 10 anos que ela se foi. Um vento forte sacudiu o mato. André o reverenciou. Ana apenas observou calada. Continuou a notar seu trabalho árduo por mais algum tempo e concluiu que o sentimento que a capturava quando estava ao lado de André era, definitivamente, amizade e segurança, porque algo além disso ela sentiu e sempre sentiria apenas por Gabriel. Uma lágrima rolou por sua face. Obrigado por assistir ao nosso canal. Vozes da Ibis, Contos e Mistérios te aguarda para o próximo capítulo de A Colina das Almas Perdidas. E não se esqueça, o link para adquirir os livros da Ibis está na descrição do nosso canal. Até breve.